eu quero conversar com vocês a respeito de Operação Taipan e um desmanche de um esquema criminoso de lavagem de dinheiro, principalmente de lavagem de dinheiro, mas também de cometimento de outros crimes, para enviar milhões, se não bilhões de reais para a China. A gente não tem todos os detalhes na reportagem, mas eu passo com vocês pela nota da Polícia Federal, que diz o seguinte: PF investiga grupo criminoso que teria movimentado 6 bilhões de reais nos últimos 5 anos. Eu leio com vocês a nota. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, a informação é de hoje de manhã, a Operação Taipan, para desarticular a organização criminosa voltada à prática de crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Os investigados teriam movimentado 6 bilhões de reais nos últimos 5 anos, sendo 800 milhões apenas nesse ano, 2024. Cerca de 200 policiais federais dão cumprimento a 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Isso é uma investigação que vem lá atrás, desde 2022, e veja a lista de países pelos quais bilhões teriam sido ilegalmente movimentados, segundo a PF. Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e especialmente Hong Kong e China. Um negócio que passa aí por pelo menos 4 continentes. E a China, diga-se, é para onde se destinava a maior parte desse dinheiro. Além das prisões, são 10 bilhões, mais de 10 bilhões de ativos que estão congelados em reais, de mais de 200 pessoas. Um caso amplo e também com apreensões em algumas cidades que despertam atenção, incluindo Foz do Iguaçu, claro, a Tríplice Fronteira, um clássico hub de atividade criminosa transnacional. O caso é extenso. A atribuição de veículos de imprensa disso mesmo é um grupo que é chefiado por chineses de uma organização criminosa de chefes chineses. E se é de China a conversa, então eu converso com ela, Emanuele Coure, que além de analista de relações internacionais conosco, é também a editora da nossa editoria de China, especializada aqui no Epoch Times, ela que apresenta o programa especializado do setor China em Foco. Então, vamos lá, consegue me ouvir, Manu? Oi, Marcos, eu consigo te escutar, você me escuta? Te escuto bem. Manu, vamos lá então, desdobra esse caso pra gente. Do que se trata essa investigação? E, bom, o que todo mundo quer saber quando a gente fala de China é: o Partido Comunista Chinês anteriormente já praticou atividades que violavam a legislação de países terceiros. Existe algum tipo de indício que pode conectar isso ao Partido Comunista Chinês? E do que se trata? Desdobra pra gente o caso, milhões sendo enviados para a China, então. Perfeito, Marcos. Então, até agora, essas foram algumas das informações que a Polícia Federal aqui do Brasil divulgou. Eles teriam enviado, nos últimos 5 anos, eles teriam feito essa lavagem de dinheiro, esse grupo principalmente liderado por chineses, num valor estimado de 6 bilhões de reais, sendo que somente esse ano a gente teve uma movimentação de 800 milhões. Só que o detalhe interessante é que o principal destino dessas movimentações era a China, com uma parte indo também para Hong Kong, que agora também é coordenada, liderada ali pelo Partido Comunista Chinês. Claro, a gente teve também algumas outras transações, segundo o relatório da Polícia Federal, para outras pessoas que queriam também fazer lavagem de dinheiro ou tirar o dinheiro aqui do Brasil de alguma forma ilegal. No entanto, a maior parte realmente foi destinada para a China. Ainda, claro, a investigação, eles não deram tantos detalhes, então não se sabe se tem algum envolvimento do Partido Comunista Chinês. No entanto, é interessante a gente pontuar aqui que até como você colocou ali, tem um envolvimento de vários países, e isso é bem interessante, porque inclusive eu falei com um pesquisador do Exército dos Estados Unidos, que é o Evan Ellis, do US War Army dos Estados Unidos, ele é pesquisador lá, e ele chegou a comentar para mim sobre como isso é muito similar ao caso que a gente teve este ano, envolvendo ali nos Estados Unidos um grupo chinês de lavagem de dinheiro que estava fazendo essa lavagem de dinheiro para o grupo de tráfico cartel mexicano, o Sinaloa. Então isso é bem interessante, a gente ainda não tem todos os detalhes, não tem como saber realmente se esses casos são conectados diretamente ao Partido Comunista Chinês, mas nestes casos que a gente
gente teve ali no México, alguns deles eles realmente conseguiram comprovar vínculos com o Partido Comunista Chinês. E somente este ano, 2 casos foram julgados pelo governo americano, onde grupos de chineses estavam lavando grandes quantidades de dinheiro dentro dos Estados Unidos e eles conseguiram realmente comprovar que era para lavar dinheiro do fentanil, principalmente, que estava sendo enviado para os Estados Unidos através desse grupo de narcotráfico Sinaloa, o grupo mexicano. Não, perfeito, Manu. A gente tem aqui também o áudio que você trouxe pra gente. Eu estou recebendo um alô da produção aqui que o Evan Ellis, ele está no US Army War College. Então, War College fica aí a errata do nome da instituição. Ele que também é uma fonte nossa que também trabalhou no Departamento de Estado nas Relações Exteriores dos Estados Unidos durante o governo Trump anterior, em 2020, com planejamento de políticas para a América Latina. A gente está com os áudios que você nos trouxe, então, Manu, eu faço a tradução simultânea para o público do que esse ex-oficial do Departamento de Estado, agora na Escola de Guerra do Exército dos Estados Unidos, disse. Vamos lá. You see it perhaps most worrisomely talvez de forma mais preocupante, o que aconteceu no Brasil e também o que aconteceu no México é o uso de grupos chineses e do sistema financeiro para fazer lavagem de dinheiro, primeiro com base no comércio e depois outros tipos de lavagem de dinheiro. Um ponto de referência interessante é o caso chamado de dinheiro voador, com o empresário sino-mexicano Lee Sidi e outros casos similares, nos quais o cartel de Sinaloa e aparentemente outros usaram laços financeiros com a China para lavar dinheiro. Então parece que o que está acontecendo no Brasil é parecido com o que está acontecendo no México. E esse é um desafio em particular, primeiro de tudo, pela quantidade de acesso técnico que pessoas na região, nas autoridades, têm para cooperar com as autoridades chinesas do que se trata de bancos, de contas bancárias chinesas e outros aspectos. Então, sabe, nas sombras é fácil para os grupos criminosos se esconderem. No caso da lavagem de dinheiro no México, o que nós vimos foi um esquema complexo com representantes de cartéis mexicanos colocando dinheiro nos Estados Unidos. Eles então passavam esse dinheiro para empresários ricos na China, mas o dinheiro ainda ficava nos Estados Unidos, ele não passava de fronteiras. Isso permitia que as pessoas ricas na China essencialmente conseguissem seu dinheiro, conseguissem fazer o dinheiro sair dos Estados Unidos depois e gradualmente conseguiam acesso a esses dólares nos Estados Unidos. Então havia esquemas com essas tríades, esses grupos chineses, para essas transferências nas contas. E quando você vê no México, havia pessoas envolvidas nesse esquema com o cartel de Sinaloa. Então, muitas vezes, você via pessoas usando crédito ou outras coisas que vinham em virtude disso em contas chinesas para importação, para evasão fiscal. Muito difícil de rastrear coisas como essas. E também deduções fiscais, o que era de que empresa era, porque o sistema bancário chinês, na outra ponta, não tinha acesso, não tinha transparência para ver o que circulava do México, o que circulava dos Estados Unidos. Então, eu acho que o que estamos vendo no Brasil é uma situação onde você tem um Estado que tem cada vez mais negócios com a República Popular da China. Os laços bancários aumentam mais e mais com bancos como o ICBC da China. Outros bancos estão operando no Brasil, bancos chineses que estão no Brasil há quase uma década. Então você vê uma combinação onde há sim comércio legítimo e laços bancários legítimos, e há contatos também com bancos chineses para atividades lícitas e ilícitas. Isso cria oportunidade, cria uma zona onde é muito difícil para as autoridades combaterem o que está acontecendo.
É difícil fazer isso com custos baixos. É difícil dar segurança. E para as pessoas que estão fazendo esse esquema de lavagem, há segurança, há falta de transparência e é um problema crescente. Tanto o Brasil quanto o México, quanto outros lugares terão que lidar com isso. E, infelizmente, com as consequências dolorosas que vêm com laços legítimos crescentes com a China. E diante da natureza crescente dessa relação, com o presidente Lula da Silva, incluindo agora mais um empréstimo com lastro em yuans do Banco de Desenvolvimento da China para o Brasil, na casa dos milhões de dólares. Bem, esse tipo de empréstimo é um lembrete de que a penetração do sistema financeiro chinês cria vulnerabilidades maiores e maiores para o crime organizado, e as autoridades têm que estar cientes a respeito do assunto. Então, Manu, muito obrigado. Uma apuração que você traz para a gente, um áudio do Robert Evaneris, que conversou com a nossa mídia. Vocês ouviram a minha tradução simultânea, então. Esse é um oficial que esteve no time de planejamento de políticas das relações exteriores dos Estados Unidos em 2020. Agora ele é professor pesquisador sobre a América Latina na Escola de Guerra dos Estados Unidos. Manu, ainda na pauta, a gente tem aqui uma situação... Você trouxe muito bem, e até essa apuração excelente também traz para a gente a informação a respeito do sistema bancário. A gente tem também estudos esse é da Brookings Institution, da instituição Brookings, um think tank americano que comenta precisamente como muitas vezes isso pode ser utilizado para os Estados Unidos. E você comentou a questão do fentanil, etc. Então traz esse detalhe para a gente, porque mesmo na nota da PF, a gente vê coisas a respeito do assunto. Fala aqui participação de pessoas envolvendo estrangeiros e brasileiros nas mais variadas funções, gerentes de banco e contadores, o que pode aludir, sim, à falta de transparência nos laços entre o sistema bancário brasileiro e chinês, que o ex-oficial Evaneris acabou de nos descrever. A nota da Polícia Federal fala ainda sobre organização criminosa, ocultação de capitais, mas fala também sobre como isso pode respingar em outros crimes, certo? Pois, afinal, lavagem de dinheiro, recursos de origem ilícita, também trazem à tona uma série de outras questões. E você citou o fentanil. Eu quero te devolver a palavra e traz para a gente, então, a questão da atuação chinesa na América Latina. Há evidências de laços com os cartéis mexicanos, o que também traz um grau maior de preocupação aqui. Qual é a questão da crise com os fentanis? O que é esse opioide, o mais letal agora dos Estados Unidos? Perfeito, Marcos. Na verdade, eu gostaria só de trazer dois adendos sobre a fala do Evaneris, porque eu acho que é para deixar mais claro para o nosso público, porque uma das coisas que ele comentou, e que realmente tem surgido muito, é a questão de essa lavagem de dinheiro, ela tem utilizado muito vários bilionários de dentro da China. E só uma breve explicação, o porquê disso, é porque o Partido Comunista Chinês impõe geralmente um limite de $50 mil, mais ou menos, para a retirada de dinheiro de dentro do país. Então é muito difícil para os bilionários dentro da China que querem tirar o país da China e levar para os Estados Unidos. Então, eles têm feito tirar o dinheiro acordos... da China, não? Sim, perdão, tirar o dinheiro da China e mandar para os Estados Unidos. Então, eles têm feito alguns acordos com esses bilionários, aonde eles transferem para esses bilionários nas contas bancárias que eles têm nos Estados Unidos esse dinheiro, toda essa lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, e eles acabam ficando com crédito dentro da China. Então, a partir desse crédito dentro da China, eles novamente compram produtos que são enviados para o México. Então, é um ciclo que eles estavam operando ali, só para deixar mais claro para o público isso dali que é interessante. E só para completar também, o que o Evaneris comentou sobre a questão de agora o Brasil estar envolvido com a moeda local chinesa, é porque o BNDES recentemente anunciou que eles vão fazer um empréstimo com os bancos chineses, só que este empréstimo, que é de mais ou menos 4 bilhões de reais, ele vai ser feito em moeda local chinesa. É a primeira vez que a gente tem isso aqui no Brasil. Então, agora, só para seguir agora para o que você perguntou sobre a questão do fentanil, hoje existe essa questão do fentanil que realmente está assolando os Estados Unidos. Estima-se que mais ou menos 70 mil pessoas têm morrido por ano nos Estados Unidos. Só que, alguns anos atrás, mais ou menos essa crise de fentanil nos Estados Unidos começou há 10 anos. No começo, esse fentanil ele era enviado diretamente da China, o produto realmente final.
Só que acontece que por conta da pressão internacional, principalmente a partir de 2019, a China mudou a forma de operar. Então, em vez deles realmente venderem esse produto final do fentanil e enviarem para os Estados Unidos, o que eles têm feito é que eles têm enviado os precursores, que são os elementos químicos que a gente utiliza para fazer o fentanil. E eles enviam boa parte desses precursores de fentanil para o México. A partir dali, a gente tem os cartéis mexicanos, que então enviam esses fentanis para os Estados Unidos. E até interessante a gente pontuar aqui que o Partido Comunista Chinês não somente é o principal fornecedor desses precursores químicos do fentanil, como eles também têm enviado as máquinas que fazem a prensa, porque o fentanil geralmente ele é vendido como um comprimidinho. Então, geralmente, as máquinas que são usadas para fazer a prensa desses comprimidos, que são enviadas para o México, elas também vêm da China. E até um ponto interessante, que a gente já viu vários casos onde algumas pessoas acabaram tomando fentanil sem saber que era fentanil ali dentro dos Estados Unidos. Isso porque o fentanil ele se parece muito com alguns analgésicos que eles têm nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto bem delicado. E só para complementar agora uma questão bem interessante, é porque o governo americano, principalmente no ano passado, Joe Biden, quando ele se encontrou em novembro com o líder chinês Xi Jinping, ele tentou fazer um acordo com o governo chinês para que eles tentassem realmente parar esse fluxo todo de fentanil que está indo para os Estados Unidos. E a princípio eles tinham feito um acordo, só que na verdade a China não realmente parou de vender esses precursores. O que eles fizeram foi que eles tentaram barrar ali a produção de uns 3 tipos de precursores químicos, só que existem muitos precursores. Então, o que alguns deputados ali dos Estados Unidos têm pontuado, e também o comitê seleto do governo americano, que lida principalmente com essas questões de China, é que, na verdade, o Partido Comunista Chinês não somente não parou de vender esses precursores que têm alimentado o fentanil ali nos Estados Unidos, como também o Partido Comunista Chinês estaria subsidiando essas empresas dentro da China que produzem esses precursores. Principalmente, eles têm dado esses subsídios através de uma redução fiscal, de uma forma, inclusive, que é bem difícil de rastrear. Então, basicamente, o que eles fizeram depois deste acordo feito com o governo americano, foi que eles só mudaram algumas coisas ali dentro da própria China para que fosse mais difícil rastrear esses subsídios que eles estavam dando para as empresas. Além de, claro, segundo esses deputados, principalmente deputados democratas dentro dos Estados Unidos que têm apontado isso, foi que o partido ainda avisou essas empresas que agora o governo americano iria estar investigando melhor todas essas questões. Então tem várias evidências realmente de que o Partido Comunista Chinês não somente estaria sendo conivente, como também estaria ajudando todo esse envio do fentanil para os Estados Unidos. Não, é interessantíssimo e é uma questão do que eles chamam de plausible deniability, em inglês, que é plausível negar, né? Que é a negabilidade plausível. O que acontece é que o fentanil, como ele também pode ser utilizado para usos médicos, pequenas doses podem ser utilizadas em certos tratamentos de câncer, como anestesia, etc. Doses muito pequenas, uma dose um pouquinho maior já mata, é uma droga absolutamente mortífera.